Você chegou, está no ar o Falconcast, o podcast para você que é fã de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial. E aqui a tecnologia encontra os dados encontram os insights e os insights encontram propósitos que transformam as organizações. Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio e não tinha como ser diferente, a gente está valorizando aqui as nossas pratas da casa. Estou aqui com o José Paulo Pinheiro, nosso sócio, CTO de dados. Fala, Isso aí. JP. Beleza, parceiro? JP, ou Zepa para os próximos, ou José Paulo. As múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades, mas o cara gênio aí dos dados. Zepa, eu vou te chamar de Zepa hoje porque Zepa é nosso apelido carinhoso. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o nosso tema desse podcast, desse segundo episódio, os desafios da jornada de dados nas organizações, certo? Então, a gente está 13 anos aí nesse mundo dos dados, né? Já passamos por diversas eras, onde em cada era a gente sempre encontra aí uma nomenclatura diferente. Exatamente. Né? Então, já foi a era do BI, já foi a era do DW, já foi a era do Analytics, já foi a era do Data Analytics. Então, o que não falta é nomenclatura, mas a gente está sempre, né, graças a Deus, aí, a gente está sempre na hype, sempre trazendo o que é de bom, e a gente tem sempre projetos aí para poder estar embasando os nossos conceitos, né? E a gente tem sempre aí uma opinião muito, muito solidificada, né, onde a gente discute bem aí internamente. Né? Exatamente. Bom, então, para a gente começar aqui batendo um papo sobre jornada de dados e os desafios que as organizações vão estar enfrentando, vamos dar alguns passos aí atrás e conversar um pouco sobre quem é o JP, quem é o Zepa, quem é esse cara aí que lidera aí uma equipe, né, que hoje aí já passa de mais de 20 analistas de dados, cientistas de dados, engenheiros de dados aí no nosso time. Você vai falar um pouquinho aí da equipe e a gente quer conhecer um pouquinho, né? Nossa audiência aí quer conhecer um pouquinho mais aí sobre quem é o JP, sobre quem é o Zé Paulo. Conta um pouquinho aí lá antes da nossa jornada, né? Antes da sua jornada com a gente, conta um pouquinho aí da sua carreira. Você nasceu em... Sou nascido em 91, né? Daqui de Salvador, Bahia. Falamos daqui de Salvador, Bahia, inclusive. E, claro, né? Na época que nasci, que era criança ali, não se pensava ainda em, imagine, trabalhar com BI, trabalhar com dados. Se pensava em ser astronauta, se pensava em ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol, ser artista, ser cantor, a gente ser tá na cantor Bahia. E assim por diante. Mas a gente vai crescendo, né? Consegui entrar na época, então, no Cefet. Ah, você fez Cefet, Que era a escola técnica. E eu sou de uma família que muitos dos meus primos e tudo mais sempre foram na linha, né, de serem engenheiros. Legal. E, naturalmente, fui para o Cefet em engenharia mecânica, não, perdão, no técnico de manutenção mecânica industrial. Mas, graças a Deus aí, no meu primeiro ano eu conheci também a parte de computação gráfica. Que computação gráfica não a computação gráfica como é realmente, né? Na época eles vendiam um curso de computação gráfica, mas era um curso de web design voltado ali para uma parte de 3D no futuro e assim por diante. E aí foi meu primeiro contato, de fato, com tecnologia da forma que nós temos hoje, de certa forma, né? A gente tá falando aí, você tava o quê? Com 2006, 2007, nessa época, 2006, eu com 2007. 15 anos de idade. Legal. Então, passo a ter 2 cursos técnicos, mais o ensino médio ali em paralelo, né? Já desde guri, pode-se dizer, já com a vida bem completinha ali, bem encaixada, as coisas, Né? bem encaminhada. E assim, bem dura, né? Sempre estudando e tudo mais. E aí, naturalmente, eu sempre tive 2 caminhos. Um caminho para engenharia e um caminho para tecnologia. Até na época do vestibular foi assim. Eu fiz um vestibular para engenharia mecânica e um vestibular para sistema de informação. E aí aconteceu, né? Fui para sistema de informação. Primeira turma da UFBA. De sistema, de né? sistema de informação, então ali inaugurando o curso, né, de sistema de informação, curso muito novo ainda, até a estrutura em si, né, e tudo mais. Que ano foi esse? 2008? Isso foi 2010. 2010 já. Né? Então, em 2010 iniciou ali na UFBA. E eu inicio na UFBA, mas já trabalhando como web designer. Né? Já trabalhou em agência, não foi? Trabalhando em agências de desenvolvimento de sites na época, né? Que era muito conhecido, essas agências. Uhum. E trabalhando nessa linha.
Mas, aos poucos, entendendo mais, de fato, ali o mundo da tecnologia, o mundo de sistemas, de desenvolvimento e assim por diante. E começando a entender um pouco de dados, né? Começou justamente aí. Quando eu percebo que, já avançando no curso, né, de sistema de informação, eu percebo que não era muito o que eu queria ali a parte de web design. Me deu uma bagagem bem interessante, né? Até que mais pra frente foi até um diferencial que eu conhecia de Sim. design. Mas não era exatamente o que eu queria, né? Eu comecei a entender um pouco assim o mercado, como funcionava ali no início da carreira, para quem está começando de fato. Então, onde eu estava não era onde eu queria chegar, né? Então, dei até um passo para trás, mudei, voltei a fazer estágio, já era funcionário e tudo mais, voltei a fazer estágio, mas um estágio já voltado para, de fato, sistemas. E é onde eu fui apresentado ao Click, Sim. O né? famoso ClickView Na na época, época, então, o que foi ClickView, quando a gente viria a se conhecer, né? quando iríamos a nos conhecer. Então, eu tinha uma empresa onde eu estagiava, que o ClickView era um monstrengo lá, ninguém sabia como trabalhar com aquilo. E meu supervisor, então, na época, falou assim, ó, toma aqui que o filho é teu, aprende, ninguém sabe isso aqui, e se você dominar, você vai ter um destaque, Um né? Um diferencial, né? diferencial. Então, me bati muito, muito mesmo, né? Porque, como você mesmo sabe, na época, então, BI, ainda mais aqui na Bahia, em Salvador, não tinha ainda, né? A Falcon foi a primeira empresa a trazer a tecnologia aqui para a Bahia, né? Então, eu passei um ano ali onde a Falcon ainda não estava, de certa forma, presente, entendendo um pouco, mas me desenvolvendo. Então, consegui me desenvolver ali por conta própria por um ano, mais ou menos. E então tem o nosso primeiro contato, Isso. né? Que o Gaiato, A famosa mensagem no LinkedIn, né? o estagiário Gaiato, falou assim: ó, tem uma empresa aqui que eu descobri, vou mandar um e-mail, uma mensagem para aqui, para esse tal de Félix, para buscar treinamento, me aprimorar e tudo mais. E Félix, como bom comercial que era, ó, me passa o contato da sua coordenadora, do seu gerente, bora bater um papo com ele. Mas foi tudo Marque uma muito reunião bom. aí Marca uma com sua reunião aí. gerente. Foi tudo muito bom. Minha coordenadora, então, na época, atendeu super bem. Inclusive, profissionalizou, né? Treinou Sim, todo o time. sim. Eu participei também, participei dos 2 treinamentos. E ao fim do meu estágio, aí começa a minha jornada na Falcon, né? Foi uma transição muito boa, né? Porque era um final de estágio comum, né? Um ciclo de Uhum. 2 anos. Iniciando minha transição para Falcon e trabalhando de fato com o que eu trabalho até hoje e que eu amo, que são os dados, né? E assim, a forma que, não o Click, né, mas BI, de certa forma, permite a gente trabalhar com dados, permite você abrir os horizontes, né? Com certeza. Permite você começar a enxergar como funciona cada negócio. Você dá a empresa que tem BI, ela Exatamente. tem um raio-x sobre a realidade que acontece. Exatamente. E quem trabalha com BI no projeto, ele precisa entender minimamente um pouco do negócio, É isso aí. né? A pessoa que ela quer, de fato, assim, se potencializar, crescer na carreira e assim por diante, minimamente ele tem que entender um pouco do negócio do seu cliente, né? Exatamente. E, Mas antes da gente aprofundar nisso aí, deixa eu só dar uma pausa claro, nisso. A gente tá falando em 2012. Foi 2012, exatamente o ano que a 2013. gente fundou a Falcon, né? A gente fundou a Falcon em 2012. Essa fatídica mensagem no Foi LinkedIn aí que eu 2013 recebo no ali. meu. Não, foi em 2012, Sim, né? verdade. Essa fatídica mensagem, eu me lembro bem, lá tô eu lá no meu LinkedIn, quando eu entro, José Paulo Rocha Pinheiro, Sebrae, né? A gente pode abrir aqui qual é a organização. Sebrae, eu falei, opa, vamos aí marcar uma reunião e acabei Exatamente. trazendo, naquele momento, foi a primeira turma de treinamento em ClickView que a gente fez, né, em Em Salvador. Foi a Salvador, primeira turma. Até exatamente. então, quem tinha conhecimento em ClickView naquele momento Diversas empresas teve que ir para participaram. São Paulo, para o sul do Brasil, às vezes até Exatamente. para fora, né? Era Era um bem. conhecimento bem restrito E na foi época. justamente a oportunidade que a gente encontrou, né? A gente Exato. ocupou esse espaço aí. E foi uma estratégia de momento né, naquela altura ali, a Falcon ser uma empresa Sim, de implementação e de revenda de clique, né? A nossa estratégia, né? Tanto que a primeira logomarca da Falcon era a logomarca Falcon Inteligência Empresarial Verdinha, verdinha. né? Com o Depois a Q gente viria verde. com o Qzinho em destaque, né? Então, a gente viria a revisitar essa estratégia aí, que é papo para outros episódios. Mas assim, Com em certeza. 2012, e aí só para a gente deixar claro aqui para nossa audiência,
Quais eram os desafios que o Sebrae tinha naquele momento? E até para a gente tangenciar aqui o nosso tema, desafios da jornada de dados. Em 2012, quais eram os desafios do Sebrae naquele momento? Né? Em termos de desafios de jornada data-driven, né? Ou seja, uma jornada orientada a dados que nem se falava dessa forma naquele momento. Naquele momento era modelar dado e criar painel analítico. Né? Naquele momento, falar de ETL já era algo assim, meu Deus do céu, o que é O que isso? é ETL? Explica aí para ETL o nosso que público. significa Extract, Transform and Load, né? Extração, transformação e carga, que é o processo de extração de dados, transformação dos dados e carga para a camada visual. A camada que o usuário final acessa, no caso, né? Então, até o termo ETL na época era um termo assim que poucas pessoas conheciam. Assim, apenas profissionais da área de dados mesmo, de data warehouse e assim por diante, que poderiam conhecer. Até mesmo os profissionais de banco de dados em si não eram muitos da parte de transformação, né? Era mais parte da administração do banco de dados. E aí, o incrível é que quem conhece mais da parte de transformação de dados não são os profissionais em si do banco de dados, né? Eu percebo isso lá. É muito mais quem são os profissionais voltados para os sistemas. Perfeito. Quem cuida Então, dos RPs, dos os CRMs, né? famosos selects, né? Sim. Quem é que resolve o problema das informações, sendo curto e grosso, ou seja, os profissionais de tecnologia, mas que sabiam onde estavam as informações de determinados sistemas e buscar através dos bancos de dados. Pronto, vamos explicar aí o que é Select na prática. Por Pois é. exemplo, lá em 2012, o sistema do Sebrae naquela época era o RM, né, da TOTOS, né? Era o RM da TOTOS, tinha alguns sistemas próprios, como o SIAC, que era o sistema de atendimento deles, né? Sistema Integrado de Atendimento ao Cliente. Que viria até a ser descontinuado anos Sim, depois, sim. mas naquele momento eram as duas principais Eram os fontes de dois dados. principais fontes de dados. Certo. E aí, com isso, eles tinham diversos sistemas, diversos bancos de dados, e naturalmente não tinha uma integração, né, entre esses dados. A integração era feita manualmente. Você gerava relatórios ou solicitava a tecnologia que gerasse a informação através dos analistas que realizavam os selects, Os né? especialistas do Os sistema. especialistas dos sistemas, Perfeito. que justamente faziam o quê? Acessavam um banco de dados e geravam um comando para retornar a informação necessária, né? E aí, com isso, era muito nesse formato, muito sob demanda, a integração muito manual, né? Através de planilhas e assim por diante, e, consequentemente, lento. Né? Você tinha alguns gargalos ali para poder chegar na informação com certa rapidez. E o ClickView, então, na época, ele tinha a proposta justamente de quê? De já deixar algumas análises, pode-se dizer, ou visões, como nós costumamos falar, já preparadas para chegar em determinadas informações integradas. Então, o desenvolvimento, o desafio na época, principalmente, era você ter o quê? Você ter já uma visão preparada para determinadas informações, indicadores e assim por diante, em que o usuário tivesse fácil acesso e essas informações já estivessem integradas. Uhum. Então, você trazer uma informação, por exemplo, de atendimento, cruzando com informações, de repente, de outros sistemas, né? O ClickView permitia fazer isso. E esse era o desafio. Né? Além, é claro, de desafios de processos, que aí é uma outra história, né? Que não somente o Sebrae na época, mas como qualquer organização, sempre tem os desafios dos processos que até mesmo antecede o desafio dos dados em si. Você ter um processo estruturado é base para Exatamente. que o dado seja Exatamente. imputado da maneira correta, para que você tenha registros no banco de Perfeito. dados e com isso você possa criar análises, né? Perfeito, perfeito. Então, o desafio era justamente esse, né? Que os usuários finais, os gestores, até mesmo certos diretores e assim por diante, tivessem acesso aos dados de forma rápida, de forma estruturada. Com o ClickView, na época, então, se permitiu isso, né? Lembro muito bem que uma das principais visões era uma visão voltada para as metas mobilizadoras do Sebrae, Sim. que ele conduzia, né, o planejamento anual dele baseado em metas mobilizadoras e metas físicas, e assim, quantidade de atendimentos, quantidade de empresas atendidas e assim por diante. E um desafio bem interessante também na época foi que nós mostramos rapidez justamente na então Feira do Empreendedor. Perfeito. Lembro Né, bem disso aí. que era uma feira que ocorria a cada ano, ou a cada 2 anos, perdão,
E na feira conseguimos fazer tipo meio que um dashboard em tempo real, né, para que os usuários acompanhassem a quantidade de visitantes, quantidade de stands visitados, os representantes ali tivessem, né, as informações de como estava o fluxo, enfim, agregou bastante valor, né, Parece na época. brincadeira, né, cara? Parece Mas isso brincadeira, na época. mas Hoje existem várias soluções, várias soluções, mas na né, época era realmente disruptivo, né? voltada para conseguir isso fácil até, né, em Conseguir isso tempo fácil. real, com Exatamente. sensores, com uma série de outras tecnologias que na época não eram acessíveis e você ter isso com o BI foi um avanço muito grande. Eu me lembro muito bem Com dessa feira do certeza, empreendedor aí dessa época. com certeza. Então aí a gente está em 2012, né? Você faz ali o treinamento, né? A Sim, gente se conhece, a gente passa a atender o Sebrae ali em 2013. A gente de fato, né? A Falcon começou em 2012, em 2013 ela se solidifica, né? A gente conquista alguns contratos, a gente foi pioneiro em clique aqui naquela altura. sim. E clique foi a ferramenta que a gente escolheu naquele momento para poder ganhar mercado, e a gente ganhou mercado aqui em Já era outros líder no estados. quadrante Gartner, né, O também. ClickView já era líder do quadrante de Isso. Gartner, né? O quadrante de Gartner, para quem não sabe, o Gartner é um instituto de pesquisas, né? Onde eles fazem uma série de estudos Exato. de diversas tecnologias. Eles fazem estudos para a área de BI, para a área de Data Analytics, e eles qualificam em quadrantes, né? Quadrantes, né? Você tem os quadrantes, né? Desde empresas que estão iniciando até o quadrante Sim, principal que ele traz as empresas que são líderes em determinadas soluções. Então, existe um quadrante mágico voltado para BI. E isso as empresas consideram, principalmente grandes empresas naquele momento, levavam muito em consideração. Eu só vou implantar BI aqui na minha se empresa estiver no quadrante se Gartner. tiver no quadrante de líderes do Exato. Gartner, né? Se ela já for líder. Então, o ClickView, né? A Click com o ClickView naquele momento. Hoje a Click tem outros produtos, né? E hoje a gente não trabalha só com Click, hoje a Sim, gente é agnóstico, né? Mas naquele momento era uma estratégia voltada para produto. E aí o Click, ele já fazia parte do quadrante de líderes naquele momento, já há algum tempo. E naquele ano foi um ano assim onde já se consolidava, né, como uma solução. só para ter uma noção de referência aí de linha de tempo, nessa época não existia nem Power BI, né. Verdade. Aí o Power BI surgiu em 2014, Exatamente, né? A solução da Microsoft de BI naquele momento tinha que ser uma conjunção de soluções, né? Você tinha que ter exatamente. o Analyze Service, né? O O CIS, Integration Service para, né? O System Integration Service, né? O famoso SIS, exato. para poder fazer conta um pouquinho aí, Outras como é que era trabalhar com Microsoft naquele momento? Hoje a gente abre o Office 365, tem lá o Power BI e você aperta o botão. Como é é. que era em 2000, antes disso, antes de surgir o Power BI? Lembra aí pra galera. Nessa época eram os famosos cubos, né? Tipo, tinha o SIS, que era o SQL Server Integration Service. Tinha o SAIS, que era o SQL Analytics Server. E aí, ele justamente era um processo de ETL para gerar cubos. E aí, o usuário acessar esses cubos e ter acesso aos dados em si já trabalhados, pode-se dizer. E para fazer a camada visual ainda tinha outra Eram solução, né? outras soluções, Tinha o Power Pivot, né? exatamente, algumas soluções desse cenário. Mas ainda era muito assim, como se fosse você comprar um banco de dados e aí, não, tem algumas outras features aqui, uns outros componentes que pode te agregar valor para a transformação dos dados. Aí você pegava também o SIS, pegava o SAIS para fazer os cubos e assim por diante. Então, você percebia que mais para frente, né, a gente percebe que alguns clientes que eram clientes SQL Server no caso da Microsoft, eles tinham até mesmo esses produtos, mas nem Nem utilizavam, sabia, nem nem sabiam, utilizava. né. E alguns que tinham já uma maturidade iniciada para dados, eles sim, já utilizavam SIS, já utilizavam SAIS, mas tinha um problema na camada visual, né, que aí é algo que mais na frente eles passariam Que era um a diferencial do resolver. Era um Clique, e aí o diferencial Power no BI clique, resolveu isso quando exatamente. lançou. E o Power A BI chegou para Microsoft frente. resolveu quando lançou o Power BI depois. Exatamente. Então, ali 2012, 2013 ainda no Sebrae, e aí 2014 começo, no primeiro dia útil de 2014, começo minha Foi. jornada na Falcon, né, então, Conta aí como é que foi, cara. Qual foi seu primeiro projeto mesmo, cara? Sua primeira alocação, me lembra aí, que minha memória é boa, mas me fugiu aqui minha agora. primeira alocação foi num projeto, você vai lembrar agora, de uma empresa de ração de peixe, Ah, para atingir. para atingir Para alimentos. atingir alimentos. Exatamente. Então, eu já achei estranho, né, eu: "Caramba, não sabia nem que tinha empresa disso". É. Eu novo ainda também, eu: "Caramba, vamos lá". E aí você já começa a perceber, né, no primeiro projeto a gente começa a entender de que, todas as empresas têm diversos processos, né, e
tudo uma coisa bem interessante que a gente começa a entender é que tudo são documentos, vamos chamar assim, né? Todos os processos são baseados em documentos. Uma nota fiscal, um pedido de compra, enfim, tudo. Documentos que vão gerar registros em um banco de Documentos que dados. vão gerar registros, que vão para um banco de dados e se tornam dados. Só que o que acontece é que as pessoas ainda não enxergavam dessa forma, né? E é natural, porque as pessoas estão preocupadas mais com o dia a dia, né? Com o resultado em si, com o trabalho feito. E algumas pessoas precisavam das informações e assim, pô, como é que tá a minha venda, né? Como é que tá a minha venda ontem? Como é que foi minha venda no mês? Como é que foi meu faturamento? Como é que tá a minha margem? E assim por diante. E aí essas soluções de BI, ainda na época o ClickView, era justamente para proporcionar esses indicadores de forma já estruturada e de fácil acesso, né? Ou seja, então, nesse primeiro projeto, na Pratigi, é justamente essa questão, né? Projetos voltados para faturamento e margem e estoque, né? Era o Então, clássico, era o é o pacote clássico, clássico que a gente vendia, né? ali sempre é o primeiro que a gente ataca quando são clientes assim que ainda tem uma certa deficiência na questão de ter os dados, né? Ter acesso aos dados de forma mais estruturada. Sem interferência humana, pode-se dizer, ou seja, você desenvolver camadas Sem martelada. analíticas, desenvolver camadas analíticas 100% integradas aos bancos de dados dos sistemas. Então, esse era e é, né, o nosso trabalho. E é um processo natural. Então, meu primeiro cliente na Falcon foi justamente foi a Prati de Alimentos, que trabalhava justamente com ração para peixes criados em criatórios, em tanques, né? E assim por diante. E aí, daí para frente, inúmeros outros projetos, né? E assim, não entrou nem na linha de clientes, entrou na linha de segmentos mesmo. Sim. Então, indústrias, distribuidoras de medicamentos, distribuidoras de outros segmentos também. A parte hospitalar, o varejo, então, começa a ter meu primeiro projeto na área de varejo, que é o nosso ponto forte, pode-se dizer. É um segmento É que a um, gente é um conhece segmento que bem. a gente tem bastante conhecimento e, assim, onde eu mais me desenvolvi, né? É um segmento extremamente complexo. Por que que varejo, né? Eu sei a resposta, mas vamos fazer de conta que eu não sei, né? Por que que varejo consome tanto BI, cara? Por que que BI é tão demandado lá e por que que são os clientes que a gente tem a maior volume de usuários, né? Tá, às É, vezes não é, BI, no varejo a gente tem muitos usuários, né? Um sim, cliente só. A volumetria de dados ela é muito grande, mas a galera usa pra caramba, cara. Por quê? exato. Conta aí pra nossa galera esse segredo. Bom, eu vou contar pela ótica nossa, né? A ótica de fornecedores de serviços, pode-se dizer. Até então. Então, no varejo, imagine que você faz um projeto para uma indústria, você está falando de um local, né? De uma planta, de repente, que tem um processo naquela planta, mas tudo ocorre naquela planta. Quando você vai para um varejo, você não está falando de uma planta, você está falando de um supermercado. Mas as empresas que iniciam uma jornada de dados no varejo não é um supermercado. São companhias que, de repente, têm 50 supermercados, 100, É uma rede, né? 200 grupos que tenham 400. Então, você percebe que o desafio é, de fato, volumetria, né? O volume de dados é insano, de certa forma. E, assim, ao ponto de que as empresas, elas se sentem, de fato, necessitadas a ter uma ferramenta de business intelligence. Porque sem uma gestão de dados nesse cenário, as empresas simplesmente não têm robustez para crescimento, né? Sem ter acesso à informação de forma estruturada, sem ter sem minimizar os processos manuais para acesso aos dados e assim por diante, né? Porque as pessoas você consegue contratar e tudo mais, você consegue crescer a equipe, é necessário, mas se você não dá as ferramentas certas para as pessoas, aí não Um é, abraço. um abraço, né? Você tá, a outra pessoa de repente sai e acabou o processo, você não vai ter mais acesso à informação. Era a Então, planilha de fulano, né? O que tem exatamente. um cliente nosso que chama, né? My Exatamente, precious exatamente. shit. Então, o BI, ele chega muito para potencializar
esses analistas, né, esses profissionais que já têm um domínio sobre a informação, né, só que eles passam por um processo manual de processamento de dados absurdo, Uhum. para fazer isso manualmente todos os dias e assim por diante. Esse foi um desafio, aí a gente está falando de 2000, né, 13, 14, Sim, 15, 15. 16, onde as empresas tinham, né, assim, fazendo até um breve apanhado, né, assim, o boom dos ERPs começa nos anos 90, né, para as Sim, grandes empresas, né, com SAP, com Oracle, as soluções das empresas que viriam a formar o conglomerado TOTVS depois, né, que exato. a TOTVS surgiu da fusão entre a DataSul e a Microsiga, principalmente, nessas duas. E aí foram à bolsa e adquiriram outros sistemas, outros depois, né? Sim, Como RM, exato. RMS, mais em sequência, né? A PC Sistemas, né? Que é a dona do Intel, aí, que era a dona Que do era dona Intel, que a TOTVS que a manteve, TOTVS né? manteve. Manteve a nomenclatura. E uma série de outras que foram adquiridas, né? Então, esse processo começa ali nos meados dos anos 90, anos 2000, né? E década ali de 2010 ainda tinha muita empresa implantando RP ainda. Até hoje tem Muito, empresa que implanta RP, né? muito, Ainda é tá, um tá processo que ainda começando a ocorre. automatizar. Mas naquele momento, assim, a principal demanda é aí quando a gente enxerga a oportunidade de mercado né, de criar uma empresa de serviços de BI naquele momento, era justamente para atender aquelas empresas, né? Aqui da Bahia inicialmente, né? Sim, Mas a gente nunca se limitou ao território baiano, mas a gente continuou sediado aqui. A gente chega justamente para atender demandas das empresas que já tinham solidificado a implantação dos seus RPs, que tinham uma volumetria de dados nos seus bancos e que exatamente. precisavam de análises para poder crescer. E aí a gente faz isso, né, como você trouxe aí, né? É o desafio que era o desafio do Sebrae, que foi onde você começou sua carreira, depois você veio, né, compor nosso time, e foi o desafio desses primeiros projetos também, né? A gente pode dizer, certo? Sim, com certeza. Porque os RPs, naturalmente, eles são os sistemas, assim, o principal sistema de uma companhia, né? É o Isso coração, é o né? coração, É é onde onde o RP, para quem não sabe, RP é Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão. É o exatamente. coração de qualquer É negócio. o coração de qualquer negócio. Imagine, assim, você guardar as informações todas, processar as informações todas. Então, o exemplo que nós demos, né, de um pedido de compra. Se você vai numa loja que o cara faz um pedido escrito ali do que você quer e tudo mais, numa empresa grande, onde tenha, já seja sistematizada, pode-se dizer, que tenha um RP, esse pedido de compra é lançado no RP. Então, a informação, ela é registrada diretamente no RP. E para inúmeros processos, né? Só que, naturalmente, um RP, ele é com o propósito de ter essas informações, né? De tá apoiando justamente na sistematização dos processos das empresas. Não de ter, de fato, a integração com outros dados para você gerar telas de análise de indicadores e assim por diante. Aí que entra o BI, né? Aí que entra as ferramentas de BI na época, até hoje, né, no caso. E alguns RPs, eles tinham um módulo de relatórios, né, que é onde você tinha, de certa forma, acesso a informação mais consolidada, mas ainda assim não chegava no nível de que uma ferramenta de BI entrega, né. Então, o grande desafio continua sendo a integração dos dados, quando nós falamos de uma rede de varejistas, por exemplo, né, de supermercados e assim por diante, grandes grupos e assim por diante. Você está falando de diversos sistemas de frente de loja, que é o que roda ali no caixa, né? Quando você vai no supermercado, que você passa no caixa e a pessoa que trabalha no caixa, ela está bipando ali suas compras, ela está trabalhando num sistema de frente de lojas ali. Ali são registros que vão para esses sistemas. Então, esses sistemas todos, cada caixa ali, né, guarda essa informação. Tem um processo de integração com o RP principal do grupo. Então, você já tem aí dois sistemas, de certa forma. E aí, as empresas, como são muito grandes, elas têm, em alguns casos, sistemas específicos para alguns propósitos. Tem um sistema voltado, por exemplo, para RH, para a parte de recursos humanos, né, onde tem toda a parte de folha salarial, gestão de pessoas e assim por diante. Tem também sistemas, às vezes, voltado para operações do dia a dia, assim, de manutenção, de logística da loja, né, sistemas de listas e assim por diante. Enfim, alguns sistemas outros periféricos, né, em que
Naturalmente, um RP, ele pode até ter uma integração com esses sistemas, mas não com o propósito de criar, visualizações consolidadas das informações, Show né. de bola. Então resume aí pra galera. Então os desafios, de grupos de varejo ou de empresas, que iniciavam a jornada de dados ali naquele momento, a gente vai falar dos desafios atuais, porque hoje a gente tem IA, hoje a gente tem Hoje outras coisas o que cenário que já mudou tem. bastante o jogo, mas o desafio ali nesse período aí, nesse intervalo aí que a gente tá analisando aqui, trazendo aqui nossa experiência. Qual era o desafio e como é que a gente integrava? Dando um exemplo aí desse panorama do varejo que você começou a ver, falando aí, explica aí mais ou menos. O principal desafio de fato era você automatizar e dar confiabilidade aos dados que estavam sendo utilizados, né. Porque os processos de consolidação dos dados eram 100% manuais, na maioria das empresas que chegávamos, né. E aí manuais eu digo assim, um analista acessava o RP, exportava o relatório, planilhava aquele relatório e preparava para um gestor, né. Era muito isso. E o analista acabava fazendo um trabalho de processamento de dados, de transformação dos dados, ao invés de fazer um trabalho de um analista de fato, né, analisar os dados, ter os insights e assim por diante. Então, Ficava bastante tempo quebrando ficava bastante pedra tempo e não tinha quebrando tempo para pedra, polir a pedra, exatamente. né? Então o principal desafio era o quê? Você automatizar esse processo, empoderar o analista para que ele de fato tenha um trabalho de análise, dar confiabilidade ao acesso aos dados. Então, você, com o processo de integração, trazendo uma ferramenta de BI, você acessa diretamente o banco de dados de um RP e dos demais sistemas. Você estabelece um processo de transformação daquele dado voltado para o que os usuários precisam analisar. Então, se o usuário é de um time comercial, ele precisa analisar indicadores de faturamento, ele precisa analisar quais são os produtos, os grupos de produtos que eu tenho que ter maior foco e assim por diante, quais são as lojas que estão alcançando as metas e assim por diante. Então você começa a estruturar os processos de transformações de acordo com o conjunto de indicadores que será analisado. E isso de acordo com cada área dentro da companhia. E aí nós podemos falar da área comercial, podemos falar da área de supply, que é logística, né, no caso. Podemos falar da área de recursos humanos, de gestão de pessoas também e diversas outras áreas. Então, com isso, você garante confiabilidade no acesso aos dados, você garante uma automatização do processo, né? Eliminando aos poucos a camada manual de processamento dos dados, empoderando um time de analistas, e o principal, você garante velocidade, né? É o grande É ganho, o né? grande ganho. Agilidade. O cara, em vez de pedir um Exatamente. relatório para uma próxima reunião, ele abre o BI naquela reunião e toma a decisão ali mesmo. Muitas vezes você chegava na informação e tipo assim, pô, tenho que preparar aqui um relatório que é para reunião quinzenal de diretoria que é baseado nesse relatório. Então o foco de um projeto era justamente o quê? Bora automatizar esse relatório, né? Para você ter essa informação, ao invés de ser a cada 15 dias, você vai ter essa informação a cada dia. Ou dentro do mesmo dia você pode ter atualizações ali a cada hora e assim por diante. Então você dá agilidade no acesso ao dado, né? O acesso ao dado consolidado, indicadores e assim por diante. E aí a coisa começa a mudar, porque um projeto de BI, quando ele nasce nessa forma, os usuários eles ficam tão assim Maravilhados, ávidos, né? né? Ele, caramba, agora eu começa a enxergar outras coisas, né? A enxergar novos objetivos com o BI, começa a utilizar as ferramentas, né? O que foi desenvolvido e, naturalmente, começa a criar-se a maturidade em que chamamos ali da cultura data-driven, né, da cultura orientada a dados. Então, essa cultura orientada a dados começa a se solidificar, pode-se dizer, com ferramentas de BI a partir disso, né. Show de bola, Quando cara. você estrutura determinada visão a partir de um certo relatório, e aí começa a ter uma cultura de BI mesmo na empresa. Esse aí agora nesse minutinho aí você resumiu bem como é que é o desafio, né? Como é que é o antes e o depois. Sim, E aí em 2015, 16, a gente começa a ter uma experiência aí com novos projetos, né? Você assume a liderança, né? sim, Você exato. assume a liderança aí do time nesse período. Eh, e aí conta pra gente como é que foi aí um pouquinho, o que que mudou na sua carreira, conta
como é que mudou sua vida nesse momento aí, onde você deixou de ser ali um analista que tinha uma alocação para ser o cara que liderava a alocação, que Sim, apoiava a gente aí também na contratação, no recrutamento, e isso culminou também, casou naquela época ali com a mudança do perfil de projetos que a gente começa a ter, né? A gente exatamente. começa a não trabalhar mais exclusivamente com clique, a gente começa a trabalhar com outras soluções. Power BI já havia ganhado mercado, a gente começa a olhar as organizações de uma outra forma e os desafios eles já começam a mudar, já Já começa a começavam a mudar. mudar, né? Já começava a se falar de Big Data, né? Exatamente. Mas antes da gente falar dessas novas tecnologias que a gente passa a utilizar também, ali para 2018, 2019, conta um pouquinho aí como é que foi Zepa de analista a tech lead. Como é que foi nessa, né? Conta aí um pouquinho. Essa transformação é casada justamente com um grande projeto que tivemos, né? E aí esse projeto, assim, foi o projeto que me proporcionou, de fato, uma mudança, né? Não só liderança, foi onde eu me tornei sócio também, Sim. né? Então, era uma grande rede, uma multinacional. Uma grande rede, uma multinacional do segmento do varejo que tínhamos como cliente e com desafios enormes, né? E desafios enormes, porque a gente não falava só de varejo, falava de diversas coisas. Falava de varejo, falava de serviços financeiros, falava de uma série de questões em que o trabalhar com as ferramentas era uma ferramenta, era o clique ainda, né? Trabalhar com essas ferramentas era importantíssimo, né? Para garantir a integração dos dados. Então a gente passa, como você falou, eu começo nesse projeto como analista, explorando algumas áreas, alguns segmentos, incrementando mesmo, potencializando, agregando valor, trazendo dados estruturados para essa empresa, no caso. Ela enxerga valor nisso, né, que é o mais bacana. E, naturalmente, a gente tem um crescimento, né, dentro desse cliente. E, naturalmente, com o crescimento, vem mais projetos, precisamos de mais pessoas, e, consequentemente, eu começo a liderar essas pessoas. Então, é um momento ali de tanto pessoal quanto profissional, né, de que a gente começa a mudar um pouco como funcionava a engrenagem. Passou a ter a viajar mais, Viajar mais, alguns bate-voltas em rodamos o São Brasil. Paulo e assim por diante, né. Algumas temporadas em São Paulo também, adoro ali, passei a gostar bastante, né. Não só São Paulo, Aracaju, enfim, outras cidades. Então, é um processo em que os desafios mudam, né. Sim, Olhando assim um pouco para a parte pessoal, para a parte profissional da carreira em si, os desafios mudam porque você começa a meio que coordenar uma equipe. Então, o que eu fazia, eu tenho que passar para as pessoas para seguir uma linha semelhante, né? Embora cada pessoa tenha pense de uma forma, trabalhe de uma forma e assim por diante, tem sua assinatura, o que é sim. natural, né? E bom, é importante isso. Então, a gente começa a ter grandes projetos. Dentro do varejo, como falei, tem diversos segmentos. Então, começamos a atacar o comercial de maneira olhando para diversas formas, né? A forma do atacado, a forma do varejista mesmo, e assim por diante. Começamos a olhar também para outros segmentos, como a parte de supply chain, que é muito bem complexa também, com diversos indicadores bem complexos. Passamos a observar também diversas outras áreas, como pricing e assim por diante, né. Então, Perfeito. inúmeros desafios nesse sentido, de uma empresa que teve sim um momento muito importante ali na cultura dos dados, né. Perfeito, cara. Além, é claro, também da área que nos dá um know-how bem bacana, que é na área de serviços financeiros. Sim, sim. Esse momento, cara, foi um momento assim, foi uma virada na esquina, né? Foi uma esquina que a Sim, gente virou ali na empresa naquele momento, exatamente, porque a gente conquistou a confiança de uma multinacional, né? A gente passou a ter agenda internacional para exato, poder conquistar esse contrato e a gente passa a atender diversas bandeiras, não só bandeiras, exatamente. não era uma rede só, eram várias Eram redes, né, várias várias redes. bandeiras, e foi um desafio muito legal. E, assim, a gente saiu de um time de uma boutique, né, um escritório de Sim, meia dúzia de colaboradores, né, para dezenas, né, de colaboradores. Ali naquele momento a gente naquele começa foi momento. foi o primeiro estirão que a gente deu ali na nossa jornada, e foi um momento importante, porque, assim, as redes de varejo locais Enxergaram. começaram a ver valor: "Poxa, esses caras aí
devem ser bons, né? É, Porque se estão atendendo uma grande rede internacional, então vamos apostar. E foi o que acabou acontecendo, foi né? o A que gente acabou acabou, acontecendo. né, de lá para cá. De lá pra cá, então, como você falou, né, foi uma onda, né, onde a gente teve essa primeira onda. E nessa primeira onda, outras redes enxergaram isso. E não assim, não digo que enxergaram a Falcon em si, enxergaram de fato o que um trabalho com dados pode agregar, Sim, né, a para importância a da solução, importância né? mesmo da solução em Uma si. solução de dados, o que que agrega? Exatamente. Então, a partir disso, começamos a ingressar em outras empresas também do ramo varejista, não deixando de lado outros Outros segmentos, segmentos, de né, de maneira nenhuma, forma né? alguma, isso nunca aconteceu. Contrato com o Sebrae, por exemplo, continuou. Outros, Continuou outros contratos na área pública, em outros, na indústria exatamente, também na continuou. indústria, na parte É de que o varejo demandou hospitais, bastante, o né? O varejo demandou varejo bastante demandava. e foi assim onde a gente de fato teve ali um boom, de certa forma, né? Processos muito interessantes. Então, a gente acaba atendendo, pô, praticamente acho que as principais, se fosse para fazer um gráfico aqui de pizza, do share, O varejo da Bahia, dentro da Bahia a gente 80% a gente atendeu, atendeu. Das grandes das redes, né? grandes redes, a gente deve ter atendido aí uns 80%, É. provavelmente. Então, e com esse processo, né? Esse desafio de integrar as informações, em fazer com que os sistemas tivessem os dados consolidados em um único local, né? Iniciar a cultura de dados com ferramentas de BI e assim por diante. E, naturalmente, esse aí a gente começa a falar de 2017, 2018, você começa a Falcon começa a observar de uma forma de que o clique não está sozinho, Sim. Não, isso a gente já tinha enxergado né? até um pouco antes, né? Então, a gente começa de fato ali olhar nisso, ir numa direção de que naturalmente nossa cultura já era essa, mas eh, trazer isso de fato para os clientes, né, de que a Falcon não era mais uma que era como era em Uma boutique 2013, de clique, uma né? boutique de clique, né? A É. Falcon passa a ser uma empresa de inteligência, de fato, Nesse inteligência. momento, a gente Até a até gente muda muda a nossa logo e marca, né? tudo mais, A gente saiu de Falcon Verdinha, passa a inteligência ser a Falcon empresarial, azul, para Falcon Azul, tecnologias que transformam, né? tecnologias que E que transformam. casa também com a chegada de Pedro, né? Que passa a ser Exatamente. nosso sócio, que a gente passa a ter a área Área de de desenvolvimento, desenvolvimento, né? De fábrica de software, que é um braço que a com gente certeza. abre, que é pauta para o próximo episódio, né? Já tem data aí para gravar com o Pedro também. E então, assim, vamos fazer um resumo aqui. Digamos, nesse período, a gente tá. Vamos falar aqui para um gestor, para um Sim, empresário, dono de uma rede de varejo, que ainda não é nosso cliente e que quer entender o que, que a gente adquiriu de experiência aí ao longo desses anos no varejo, e hoje ele quer ingressar numa jornada orientada a dados. Ele já tem ali um RP, né, o TOTUS ou qualquer outro, o Sênior ou qualquer outra solução que ele tenha, né, de formatização, tanto de RP quanto de frente de loja. Ele tem ali um RP, um frente de loja, um CRM, ele pode ter um sistema de e-commerce, né? Ele pode ter um sistema de folha de pagamento. O que que a gente faz com esses insumos aí? O que que a gente consegue integrar aí? bom, primeiramente, hoje, falando agora, trazendo para os dias atuais, né, a ferramenta em si, né, para visualização de dados e tudo mais, é uma das coisas que não é mais o principal, né. Então, primeiro a gente pensa como é o nível de maturidade do cliente, Primeira coisa, né? primeira coisa. Avaliar Qual é o nível de o maturidade nível de de dados. maturidade do cliente com relação a dados, na jornada dele de dados? É um cliente que já tem alguma ferramenta de BI ou alguma outra ferramenta? É um cliente que tem processos manuais, né, de acesso aos dados, de acesso à informação de fato? Então, a primeira coisa que se avalia é isso. A partir disso, né, tem-se, então, um entendimento do que é necessário em termos de tecnologia e de componentes para ter os dados ali estruturados. E então, a gente vai para uma linha justamente na direção de ter esses dados estruturados, mas não necessariamente com ferramentas que você vai ter que ficar ali preso, de certa forma, àquela ferramenta, né. Então nós temos o quê? Soluções hoje como
o próprio nosso Next Data Lake, que com certeza vai ser pauta para outros episódios, em que conseguimos pensar nos dados de certa forma estruturado para que, independente da ferramenta que o cliente queira escolher de acesso à informação, ele vai ter os dados lá preparados. Então, muda um pouco a dinâmica ali do ETL, né? A gente passa a ter uma dinâmica de ETL muito voltada ali para os dados, já deixar tudo bem preparado com a nossa ferramenta. E assim, o cliente ele já tem uma camada de dados com um nível de confiabilidade garantida, né, que é muito importante. E isso independente da maturidade do cliente, né? Alguns clientes podem ter ferramentas desse sentido, mas muitos hoje ainda não. E com isso, tendo essa camada de dados estruturadas em um data lake e assim por diante, nós podemos ter justamente inúmeras outras ferramentas que possam, como eu posso dizer, plugar ali. Então podemos ter as ferramentas de visualização de dados, Click continua sendo uma delas, Power BI e inúmeras outras. Podemos ter também as nossas ferramentas de AI, plugar nossos LLMs, por exemplo, no nosso Data Lake e, a partir disso, ter uma dinâmica de utilizar a inteligência artificial para apoiar no dia a dia do cliente. Então, o cliente já não é só mais aquela coisa de assim, eu quero um dashboard de vendas. Né? É diferente, a dinâmica agora é bem diferente. Ele pode ter ferramentas que possam estar no dia a dia dele ali para apoiar naturalmente com os processos. O dashboard continua sendo muito importante, claro, né? Para você acessar a informação já estruturada e assim por diante. E, principalmente, você ter o acesso ao dado mas de forma mais viva. Show de bola, Zepa. Vamos fazer aqui um apanhado. Imagine o seguinte: imagine um empresário, um gestor, um Sim. diretor comercial, para a gente fechar esse tema varejo e a gente explorar outros segmentos. Para um varejista, o que o cara leva, o que a gente consegue agregar de valor para um cara, pensando não só a parte técnica, mas pensando principalmente a parte business. O que o business dele, o que a gente agrega de valor para o negócio do cara? Bom, com certeza ele já vai ter acesso a um conjunto de indicadores, né? Controle maior sobre as informações, e aí eu falo indicadores como faturamento, controle de estoque com giro de estoque, DDE, que são dias de estoque e assim por diante. Indicadores como ruptura, né, que é um indicador muito importante para o varejista. Então ele vai passar a ter um controle maior sobre esses indicadores para todas as lojas, para determinados produtos e segmentos e assim por diante, olhando por fornecedor e assim por diante. Então, ele tem um controle absurdo sobre isso. E com isso, ele consegue alcançar outros resultados, né? Saber onde estão os gaps para diminuições de custo, saber onde estão as oportunidades para, de repente, mudar um pouco a exposição de produtos, entender ali um conjunto de produtos que possam estar sendo trabalhados melhores e assim por diante. Então, no final das contas, é sempre olhando o controle desses indicadores para buscar a melhoria da margem, redução do custo e o controle sobre a logística, olhando muito para o estoque. Né? Ou seja, dá para um varejista ficar sem BI hoje em dia? Com certeza não. Show de bola. Migrando agora aqui para outros segmentos, assim, a gente fez muito projeto também na indústria, né, Sim. principalmente com o uso de ciência de dados, né? Aí a gente começa a ter, até avançando aí na cronologia, 2019, 2020, começa a ter ali antes da pandemia até, já começava a ter ali o boom do data science, né, da Até ciência mesmo de dados. 2018 ali. 2018 já começa, né? Isso. E aí a gente faz muitos projetos também voltados para a indústria, né? Análises preditivas, etc. Como é que foi isso? Como é que essas demandas começaram a surgir ali no dia a dia? Você lembra bem como é que isso aconteceu? Com certeza, com certeza. Bom, a indústria, ela tem diversos... O processo produtivo geralmente bem longo, né? E repete-se em ciclos e assim por diante. E um exemplo, né, que é até um exemplo de projeto nosso, foi justamente na questão de amostras, né? Um laboratório, ele precisa de amostras para entender a qualidade do produto que está sendo trabalhado. E gerar o resultado dessas análises leva muito tempo. Então, imagine que você tem um ciclo que nunca para, né? Ele tem ali rotinas de 8 horas e assim por diante, mas nunca para. E você coleta amostras a cada 8 horas. Então, você sabe a qualidade do seu produto a cada 8 horas, pode-se dizer. Então, um projeto que nós tivemos de predição, com análise preditiva, foi justamente para, tendo os insumos necessários,
né, as informações necessárias, você ter uma predição de como vai estar a eficiência daquele produto, que é justamente o quê? O resultado na análise de um laboratório. Então você tinha 3 a 4 resultados de análises mesmo feita pelo laboratório, mas a cada ciclo que o produto passava, pode-se dizer, ou seja, a cada hora ali você tinha o resultado previsto pela nossa análise preditiva, né. Então com isso você entendia como que o produto provavelmente teria uma eficiência, né. Ah, o produto tem uma eficiência de 90%, 95%, e a predição já vai dizendo: "Ó, tá em 92, 88", e assim por diante. Qual é o range que ele tá, né, como é a variação. Então, projetos de análise preditiva permitem nesse sentido, né, permitem que você tenha ali uma predição do que vai acontecer e também muito casado com a dinâmica dos processos e assim por diante. Isso lá em 2018, 19, com essa demanda aí, sem como é que era isso aí, sem a generativa naquele momento? O que que tinha que fazer? Era Para quem bem lembra. complexo, porque o cientista de dados, no caso, né, ele precisava dominar bastante algoritmos, entender bastante de algoritmos. Hoje, com o AI, ela faz isso para você, né, ela já sugere para você quais algoritmos utilizar e assim por diante. Naquela época, a implementação também era um pouco ali, não complicada, né, mas você não tinha, recurso o suficiente para fazer esse tipo de Recurso de implementação. máquina, né, Recurso de de máquina, máquina o também até suficiente, de mesmo memória. profissionais também, né, Sim. os profissionais estavam começando a surgir nessa época. Era a profissão do momento, Era a né. profissão do momento, o cara queria ser cientista de dados, só Era que a carreira do momento era a naquela carreira do época. momento, só que é o que eu sempre falo, né, às vezes a pessoa quer ser um cientista de dados e ainda não entende nem como os dados funcionam de certa Uhum. forma. Então tem que dar um passo para trás para entender um pouco e ir na linha de cientista de dados. Então, projetos desse sentido são projetos de alto valor agregado, né, os projetos que envolvem análises preditivas e assim por diante, o uso de deep learning e assim por diante, projetos que têm um alto valor agregado, muito na redução do risco, né, muito também na capacidade de você automatizar e até mesmo reduzir ali processos manuais também, e em processos de alto valor, né, que é o principal, muito nesse sentido. Cara, maravilha, assim, a gente olha, a gente tá falando aí de 6, 7, né, 8 anos 8 anos atrás, quanta atrás. coisa mudou de lá para cá e quanta coisa mudou, né, de 2, 3 anos para cá, né. O ChatGPT foi lançado em 2022, né, tem Sim. 3 anos e quanta coisa acontece a cada versão que eles lançam, E né, agora vem acontecendo no dia a dia no dia a praticamente. dia. E hoje, a natureza de projetos hoje, até que a gente tem se posicionado, hoje a gente defende muito uma tese de que análise de dados hoje já é commodity, principalmente agora com o advento da IA generativa, né. Sim, Então hoje, você tem hoje os agents, né, que hoje já conseguem estar desenvolvendo isso para você. Eu vou bater um papo melhor sobre isso com o Pedro no próximo episódio, que é quem cuida dessa área lá na Falcon, mas é, vamos falar um pouquinho assim do que de um ano e meio, 2 anos para cá, mas principalmente de um ano para cá, né? Como é que tem sido a natureza dos projetos? A gente tem feito hoje alguns projetos onde a gente usa o nosso próprio data lake, né? A gente vai ter oportunidade aqui de depois dissecar, né, a solução que a gente desenvolveu. Hoje, já há algum tempo, a gente já não trabalha mais com foco em produto, né? A gente não trabalha mais com produto A, como quando a gente iniciou a nossa jornada, né, com Click, e depois com Power BI, e outras soluções de mercado. A gente não dá foco mais em produto, a gente dá foco em solução, em sim. projetos específicos. E a gente tem a nossa própria solução, né, que é a Suite Next, onde a gente tem aí o Next Data Lake e o Next Report Dev. E com isso a gente consegue atender, mas tem cliente que já tem Power BI ou que já tem Click, continua usando e a gente continua suportando também. Mas fala um pouquinho de como é que é a conjuntura de projeto hoje, né, de um ano para cá. Hoje, de um ano para cá, 2024, 23 ali a gente começa a mudar um pouco, né? Conta aí um pouquinho. Exatamente. Então, os projetos eles mudam, de certa forma, muito no sentido de que até mesmo o time que se trabalha é diferente, né. Antes você tinha analistas de dados apenas com desenvolvimento em BI. Hoje nós temos um time bem completo, um time com cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de requisitos e assim por diante, um arquiteto da solução também. Então, com esse time, né, nós trabalhamos com as ferramentas que o cliente
tem ou que o cliente entende que será melhor. E aí, muitas dessas ferramentas a gente direciona também, a gente tem a oportunidade de trazer a nossa suíte, que é o Next Data Lake, onde ele possibilita fazer a estrutura dos dados de forma bem consolidada, passando pelo nosso time de engenharia de dados e que, com isso, nós damos confiabilidade aos dados, né, no desenho de acordo com os dados do cliente. Temos também as diversas ferramentas de visualizações de dados, em que pode ser um Click, pode ser um Power BI, para ter acesso a esses dados do Data Lake. Temos o próprio Report Dev, que é a nossa ferramenta de envio de informação de forma automatizada e multicanais, ou seja, Disparo, né? um Disparo de disparo de insights, informações, disparo você de... recebe a informação no WhatsApp, por exemplo, você recebe a informação no e-mail, um Excel, um PDF, uma mensagem e assim por diante. Então, hoje, é justamente pensando de forma bem completa, né? Pode-se dizer. Como o dado está sendo estruturado, como o dado está sendo trabalhado para acesso de forma em visualização, em dashboards e assim por diante, e também você levar o dado até o cliente, né? É o que é o mais Isso importante. é que é o maior desafio, cara. Isso é que é o do cacete aí, porque a gente até, quando a gente lança, né, essa nova modalidade de trabalho, né, a gente analisa os clientes que a gente havia atendido até Exato. lá. E você vai lembrar da pesquisa que a gente rodou ali em 2022, né? 2022 ali as empresas voltam a, 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 a olhar, né, o Sim. mercado e olhar as soluções, porque ali o período de pandemia as empresas se Ah, fecharam e começaram a contratar e montar seus próprios times. E aí em exatamente. 2022 a gente começa a ter uma retomada, né, desse É, processo. e é um momento que a gente começa a ter a tese também em de que o mais importante é o engajamento. Isso, era nesse ponto que eu queria chegar, cara. A gente roda aquela pesquisa e a gente vê que quase 80% dos usuários de BI acessavam uma vez a cada 3 meses. Então, Exato. somente 20%, por exemplo, o cliente tinha, a empresa tem 10 usuários. 8 caras, 8 usuários, né, 8 colaboradores vão acessar aquelas aplicações uma vez a cada 3 meses. E só os 20% que vão acessar. E dentro dos 20%, não chegava a 5% o cara que Exatamente. acessava todo dia. Ou Exatamente. seja, a empresa estava gastando com manutenção, com sustentação de ferramenta, licenciamento, etc. E não estava tendo, né? Não, É aí que surge o primeiro produto da Suite Next, né? Que é o Report Dev, né? Com exatamente. a nossa solução, a nossa tese de Data Engagement, não é isso? E aí a gente começa a bater aí nessa tecla do engajamento de fato, né? E aí a gente começa a mudar, né? Perfeito. É justamente o propósito hoje, né, é de que as pessoas, as empresas, os clientes e tudo mais, eles tenham engajamento no acesso à informação, né, e com isso eles promovam a cultura de dados de maneira geral, né, não concentrada em apenas um grupo de pessoas que vão acessar o BI ou coisas do tipo, não. Tem as ferramentas de dados e os dados eles vão estar disponíveis, óbvio, com toda a questão de governança e tudo mais, mas vai ter o acesso com que a empresa passe a utilizar de fato os dados, né? Exatamente, cara. Passe de fato a analisar, né? E não se preocupar ali, ficar processando e tudo mais. Isso é o trabalho que a gente faz, já deixa tudo estruturado e permite com que o dado chegue à pessoa ou a pessoa acesse o dado. O dado que o usuário de fato vai precisar para o dia a dia Exatamente. dele, né? Para a Exatamente. informação dele. Então, e Exatamente. isso muda, até a nossa estratégia comercial, a gente muda também nesse momento, porque, por exemplo, o cliente, a gente sempre trabalhou com o budget que o cliente tinha para poder Sim. começar e gerar os resultados, e a partir dali a gente construiu um budget para o ano subsequente ao do primeiro ano que ele contrata a gente. Então, o cara tem ali um budget de 50K, né, ali para começar com BI, ou até menos, Ou muitas até vezes, menos. né? Mas digamos ali, o cara tem ali um budget de 50K, né, 50 mil reais para poder começar. No início, lá atrás da nossa jornada, mais de 50% desse budget aí ele gastava com licenciamento. E Exatamente. aí sobrava ali um Para pequeno projetos em budget para o si. projeto, que era o projeto de fato que fazia a coisa acontecer, né? Porque ninguém tinha equipe interna. Então isso muda um pouco hoje, né? E de 2023 principalmente para cá, quando a gente lança o Report Dev, e agora em 2024 que a gente lança o Data Lake, e agora a gente concebe essa Next Suite que vai ser pauta aí para
outros bate-papos aqui, para a gente dissecar, mas falando do que o cliente gosta, né, de consumir, do que a empresa. Então, boa parte desse budget aí, 90% o cara vai gastar com serviço, com formação de Com equipe informação de e com fato. estruturação da base de dados, né? É. Então, pegando esse cliente agora que a gente fez uma entrega recente agora, que foi muito bem elogiada e avaliada aí por uma empresa de serviço, né? Sim. Serviço de engenharia. Conta um pouquinho desse caso aí, como é que foi a implantação do Data Lake, qual era a dor antes? Ele até já tinha BI, né? Exato. Conta um pouquinho desse caso aí. É um caso muito bom, porque é um cliente que ele já tinha uma certa maturidade em termos de dados, né? Já tinham alguns painéis, alguns dashboards e tudo mais, mas faltava confiabilidade, faltava Faltava informação faltava informação centralizada, né? centralizada, Um exatamente. repositório. Estruturada, com governança e tudo mais. Então, nós chegamos justamente com essa proposta, né, de estruturar, criar, implantar o Next Data Lake no cliente com governança, fazer com que os painéis fossem desenvolvidos trazendo os dados desse Data Lake já implementado e fazer principalmente com que os usuários acessem, né? Potencializando os usuários, né? Potencializando os analistas, fazendo com que mesmo os analistas se sintam engajados em utilizar as ferramentas. Então, esse foi o principal ganho, né? Você chega no cliente e você vê que um time de 20 pessoas está lá, todo mundo aplaudindo porque tem um novo painel que foi desenvolvido e que vai ajudar ele no dia a dia. Então, Esse é, imagine, por exemplo, o cara já tinha BI, né? Ele já é tinha soluções de BI, mas não tinha o principal, que é a o confiabilidade repositório. dos E a repositórios confiabilidade que vem com o com os repositório, né? repositórios, exatamente. Então, assim, se a gente pudesse cravar assim, uma headline assim, do que esse cliente teve em termos de ganhos, ele já tinha BI, mas o BI não era confiável. E por Exato. que ele não era confiável? Porque o BI, ele era um BI como o pessoal utilizava as planilhas antigamente. Ou seja, era uma carinha bonita para as planilhas de Exatamente, Excel, exatamente. para os relatórios. Ele era um BI em cima de planilhas, né, em cima de processos manuais. Então, querendo ou não, acontece uma falha, né, no processamento da informação. E aí a gente tira essa falha, né, a gente chega justamente com a estrutura de um Next Data Lake, onde tem os dados estruturados, e com isso você gera confiabilidade nos dados, e sim você traz o acesso à informação em dados 100% confiáveis. Imagine, por exemplo, o CEO dessa empresa que estava com a gente até outro dia desse. Sim. Imagine ele contando para um outro CEO de uma empresa de serviço, de engenharia. Se você pudesse parafrasear esse nosso amigo, esse nosso cliente aí. Com Se você pudesse certeza. parafrasear ele, o que ele fala, que tipo de depoimento você acha que ele daria para um concorrente ou para uma outra empresa do segmento? Para um concorrente, eu não sei se ele daria esse Concorrente ele não vai dar, depoimento. até porque ele disse que não tem concorrente, né? Exato. Mas assim, que tipo de depoimento você acha que a gente poderia ouvir dele aqui? Olha, eu tinha BI, eu achava que tinha BI, mas Ele com depois... certeza falaria de que os dados, sem estarem estruturados, sem governança, sem ter uma cultura de engajamento ao uso dos dados, a empresa não decolaria, né? Não, ela poderia até crescer, mas não cresceria de forma escalável, né? E aí, lógico, a gente está falando de jornada de dados, né? A gente não está Exatamente. aqui falando do crescimento econômico da Você empresa. tem que estar estruturado para poder dar o salto da forma certa. Em resumo, seria isso, né? E aí estar estruturado, a parte de dados é essencial, né? Você ter os dados estruturados, você ter os dados com confiança para poder você dar esses saltos e assim por diante. Com certeza ele falaria algo nesse sentido. Show de bola, cara. A gente tá chegando aqui no final aqui Sim, desse nosso segundo episódio, onde a gente está falando aqui sobre os desafios da jornada de dados nas organizações. E a gente tem aí o privilégio de poder trabalhar com organizações públicas, privadas, do varejo, da indústria, de serviços, construção, saúde. né, saúde, clínica, hospital. E hoje, se a gente pudesse elencar, eu sei que é difícil a gente resumir, mas qual o principal desafio que as organizações hoje vivem em termos de dados? Se você tivesse aí, se você pudesse elencar os 3 principais desafios, assim, de bate-pronto, o que você acha que quais Os seriam três eles? principais desafios passa pelo ter o acesso ao dado com confiança, infelizmente ainda é um desafio. Ter velocidade no acesso ao dado, né? Esse é um outro desafio também que diversas empresas têm. Quando você fala de velocidade, você está falando de
Do que a gente está falando? A gente está falando de máquina disponível? A gente está falando de quê Estamos exatamente? falando principalmente ainda de dados que estão inerentes a processos manuais, né? Tá, E que essas empresas, querendo ou não, acabam se sentindo um pouco dependente disso quando não tem que ser dependente disso. certo. Então, com isso você ganha velocidade, fato, né? Quando você tira ali o processo manual, você ganha velocidade, fato. E você ganha a automação, né? Você tem maior controle sobre isso. O que é o terceiro desafio, né? Você ter de fato controle sobre as informações. E aí aquilo que nós falamos, o controle sobre as informações vai permitir justamente que você passe, que você gestor passe a enxergar, né? Quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar o resultado. E aí, seja por meio de um faturamento, seja por meio de uma redução de custo, seja por meio de um controle de estoque, e assim por diante. De acordo com cada competência, ele vai conseguir enxergar esse meio para melhoria Então, de se a gente resultado. pudesse. Então, a gente está falando dos três principais. A gente estaria falando do primeiro, que é o acesso, É o acesso e confiança aos dados, né? acesso e Confiabilidade confiança, aos dados, confiabilidade. velocidade de acesso à informação, né? E aí seja por meio de transformações automatizadas e também o envio da informação até o usuário, né? Não ele ter que acessar a informação chegar até ele, isso é velocidade de acesso à informação, né? E o principal que é o controle, de Controle. fato, né? O Então, controle das informações. acesso, velocidade e controle seria o tripé aí dos desafios que as Exatamente. organizações têm que se ater aí para poder vencerem esses desafios. Pergunta, cara. Dado ainda é o novo petróleo ou é só um jargão? Dado ainda é um novo petróleo, sim, no meu ponto de vista, né? Mas assim, tá mais fácil de acessar o petróleo, né? Hoje Não está mais no pré-sal, não né? tá mais no pré-sal, exatamente. As pessoas já entendem mais como fazer esse acesso, né? Show de bola, cara. Automação e inteligência artificial. Barreira ou oportunidade, na sua visão? Oportunidade 100%. Total, né, cara? Total. Total mesmo assim e Até a qualidade dos projetos, né? A em velocidade diversos com que a gente âmbitos. consegue hoje. Exato. Não pense que o ChatGPT ou ferramentas de IA generativa vão substituir, pelo contrário, vão potencializar. É isso, a gente tem essa visão, cara. A gente é Vai muito potencializar. otimista Ou com melhor, está relação. potencializando. Já está potencializando, né? A Exatamente. qualidade e tudo, né? Todo o Exatamente. processo. Exatamente. Cara, show de bola. Show de bola, meu velho. Então, acho que a gente conseguiu contemplar bem aqui. Se você tivesse uma mensagem para dar hoje para o jovem que está olhando, ou para um analista que está aí assistindo a gente, ou tá vendo algum corte nosso e está querendo ingressar na área de dados hoje, assim, o que que você tem de. Que tipo de recado? Você fala, cara, eu gostei desse episódio, né? Até coloca aqui nos comentários aí o que tipo de comentário, que tipo de dúvida você tem, ou que tipo de tema que te chamou melhor atenção para a gente poder trazer em outros episódios. Mas assim, eu vou imaginar aqui um jovem aí de seus 20 e poucos anos, que está na faculdade ainda, ou que é um recém-formado, e está assistindo a gente aqui, e ficou, poxa, do cacete, cara, fiquei encantado com esse assunto aí, quero trabalhar com isso. Que tipo de conselho aí o tio Zepa ou o JP pode dar aí para esse ou para essa jovem? Bom, primeira coisa é que a tecnologia hoje existe em diversas, né, diversos produtos, diversas ferramentas de inteligência artificial e assim por diante. Então, o mais importante, no meu ponto de vista, é você aprender a técnica, né? Então, quando a gente fala de um ETL, é você aprender de fato o ETL, né? Por mais que as tecnologias façam hoje, mas se você não entende o processo ali, você vai ficar muito refém da tecnologia. Ou seja, o método, O né? método, você tem que entender como funciona de fato, né? Show de Isso bola. vai garantir o quê? Vai garantir que você vai ter uma qualidade de entrega, vai garantir que você tenha de fato conhecimento agregado, e aí as portas se abrem, né? Aí você vai ter mais oportunidade na sua carreira, mais oportunidade de projetos, mais oportunidades em empresas e assim por diante. Show de bola. E assim, quando a gente fala da tríade do profissional de dados, né? A gente tem a figura do arquiteto. Sim, temos a figura do arquiteto de dados, né, cara que vai pensar ali de maneira macro como é que vai ser justamente os dados de determinado projeto, de determinada organização e assim por diante. Temos o engenheiro de dados, né, que é o cara que vai
justamente cuidar do processamento dos dados, fazer a questão de dar confiabilidade aos dados, desde o momento em que o dado nasce na fonte até o momento em que o dado vai ser exposto para o usuário final, passando pelas camadas, né, de transformações e assim por diante. Temos também a figura do cientista de dados, que é a pessoa que ele vai trabalhar justamente no processo de predições, análises preditivas, deep learning e assim por diante, né? Fazendo com que os usuários tenham acesso a outras informações no nível mais avançado, né? E temos também o que já foge O dos bom e velho, três, né? né? O bom e velho analista de dados, que é a pessoa que vai trabalhar ali com os dados, fazendo as análises, gerando os insights e enriquecendo, né, todo o processo da companhia, do projeto e assim por diante. Show de bola, cara. Então, assim, o que não falta aí é oportunidade, né? Com E se a gente certeza. pudesse derivar, a gente poderia trazer também a figura do designer, né? Do designer de Sim. E aplicações, aí né? tem todo o que nós falamos ali um pouco ali, tanto da parte de identidade visual, né, que é essencial em muitos projetos. Assim, a identidade visual acaba virando ponto crítico em alguns projetos. Então não deixem isso de lado, né? É um diferencial importantíssimo você trabalhar uma boa identidade visual em qualquer projeto. O design em si, né, pensando o produto em si, que casa ali um pouco até com um arquiteto de soluções mais na frente também, Sim, pensando a solução de forma completa. sim, sim, Então e principalmente a pessoa voltada para requisitos, né? sim. A pessoa voltada Um analista para de negócio, o né? analista de negócio, que é entender o negócio, saber documentar, saber ter a interpretação do negócio. Que não necessariamente precisa ser um profissional de Não tecnologia, né? necessariamente precisa ser um Pode ser um profissional de profissional de tecnologia. humanas ou de outras áreas de Exatamente. exatas aí. Exatamente. A gente também está introduzindo agora no nosso time a figura do especialista de IA, né? Exatamente. O especialista de IA, que é um cara. Muito se fala, eu tenho visto aí alguns podcasts, alguns influenciadores aí falando sobre engenheiro de prompt, né? Até já tem no Já LinkedIn, já tem esse aparece termo. bastante essa vaga. Engenheiro de O que é prompt importantíssimo, né? o cara que conhece bem das IA generativas, não precisa entender de LLM, mas né, pode É, consumir. O LLM, que para quem não sabe, é o Large Language Model, que é a tecnologia base para IA generativa, que é base, né? Que é um dos pilares aí do exato, ChatGPT, Gemini, exato. Cloud Você conhecer e outras. principalmente os produtos, né, as ferramentas. Conhecer bem de Porque, por produto, né, exemplo, cara? você sabe que um chat GPT pode te ajudar de uma forma, mas o Gemini com o Deep Research pode te ajudar de outra. Sim. Então, você não está preso a uma única, né? E, Você saber como e a gente utilizar tem cada uma delas. fomentado, né, o nosso time de dados, né? Arquitetos, analistas, cientistas, engenheiros. Né, arquitetos e o arquiteto ele é um analista mais sênior que tem uma É, visão geral da organização e do exato. Mas projeto, os né? arquitetos, os engenheiros e os analistas, Os principalmente. arquitetos, engenheiros, analistas, né? eh, a gente tem fomentado essa cultura de Sim, se capacitar com em IA certeza. generativa, né? Para a gente entregar com mais qualidade, com mais profundidade os nossos Qualidade, projetos, né? agilidade e assim por diante. Então, proporciona muito, né? Aquilo que nós falamos, te dá mais velocidade no desenvolvimento, te dá mais qualidade, você consegue testar mais o que você está fazendo, por exemplo, né? Então, coisas desse tipo, né? Permite que você tenha um trabalho de maior qualidade. Então, se Isso a é gente pudesse essencial. resumir assim, por exemplo, trabalhar com dados aqui, e aí olhando até para nossa estrutura hoje, para nossa equipe, a gente vai ter aí profissionais que vão desenvolver, né, que vão trabalhar com script. Eles são os arquitetos, engenheiros, cientistas, analistas, Isso. certo? Exato. E aí quem vai poder trabalhar com design, tem o design de aplicações, o Tem um design design de de aplicações. aplicações. Quem vai trabalhar com gestão, a gente pode ter ali a figura do Scrum Master, a figura do analista de requisitos, do Sim, analista de negócio e agora do especialista em A, que é um exatamente. time novo aí que a gente inclusive tá com vagas abertas aí, procurem aí o nosso Exatamente. LinkedIn aí que vocês vão ter acesso. Então, ou seja, tem espaço para todo mundo, Tem né, irmão? espaço para todo mundo, sempre tem espaço para todo mundo. E aquilo que nós falamos, né, é sempre, assim, o profissional, ele ir na linha de ter qualidade, né, sempre entregar com qualidade, que é o principal. A É base de tudo, que é o a que a gente base de faz, tudo. raciocínio lógico, capacidade de Exatamente, comunicação, né? Porque às vezes o cara exatamente. até é bom, né? Sabe programar, a pessoa tem ali um skill bom de raciocínio lógico, mas não tem né, a questão da A comunicação, questão da né? comunicação, Aí para trabalhar com um projeto acaba dificultando, mas isso a gente desenvolve também, né? isso A a gente gente pode desenvolve. desenvolver também. Exato. É uma característica muito importante, né, nesse tipo de projeto, mas naturalmente algumas pessoas têm
tem essa certa dificuldade, né? Então é algo que a gente tem que Tem que desenvolver nele, trabalhar e tem que trabalhar desenvolver. nele. Show de bola, meu irmão. Então chegamos aqui pro final aqui do nosso segundo episódio com o nosso JP, nosso José Paulo, nosso arquiteto líder, né, responsável aí pela área de dados, né, o nosso CTO de dados aí da Falcon. Show de bola, meu velho. Muito bom aí poder colocar Excelente. tudo aquilo que a gente viveu, né, resumindo aí em alguns minutos, né, ou até hora. Acho que já passou de 1 hora aqui já esse episódio. E fala aí, cara, dá a sua mensagem final aí de agradecimento, de recado. Qual o recado que você quer dar aí para o público fã de dados, fã de IA, fã de tecnologia e inovação? Primeiramente, assim, agradecer a Falcon, a você e Daniel, principalmente, né, nas figuras dos sócios fundadores. É muito importante, assim como eu sempre falei, né, que vocês são meus mentores, você ter, assim, a pessoa ter uma referência, né, de, pô, aquele caminho ali que eu quero seguir. Por mais que vá seguir, mas com a sua assinatura, né, mas você ter uma referência. E, assim, o recado que eu trago aqui é de que o mundo hoje está cada vez mais rápido, né, assim, com as ferramentas de IA e assim por diante. E cada vez mais fácil de você acessar informação. Isso já era fácil anteriormente, hoje está mais fácil ainda. Então, para você se potencializar, para você buscar um crescimento na carreira, ingressar numa carreira, hoje você tem mais chances para isso. Você tem mais ferramentas e você tem mais possibilidades, né? Então, se você tem interesse em ingressar na carreira de dados e assim por diante, procure justamente as técnicas, como eu falei, né, os métodos. Você vai ter, naturalmente você vai conhecer uma ferramenta ou outra que vai te dar mais facilidade, mas se apegue ali ao conhecimento, né? Buscar uma Buscar referência uma realmente é referência sempre é muito fundamental, cara. importante, né? Independente do segmento da pessoa, tenha uma referência e aprenda o método, né? Aprenda como de fato funciona, E sem queimar etapas, né, sem irmão? queimar as etapas. Queimar etapas Exatamente. Muito semelhante como a gente faz com os nossos clientes, nossos projetos, né? Cria uma estrutura para você dar o para dar salto. o salto lá, graças a Deus, assim, graças a Deus, né, e o nosso trabalho também, Sim, a gente tem uma taxa de retenção muito grande, né? Nosso tempo de permanência médio aí com o cliente é de 5 anos, então, exatamente. alguma coisa boa a gente faz, né? Porque empresário não vai ficar sustentando Sustentando o contrato contrato por assim. tanto tempo, né? Exato, exato. Show de E bola, é meu irmão. isso. Obrigado aí mais uma vez. Vamos trabalhar, né? Muito. Em breve aí a gente vai estar trazendo outras pessoas também aí do time, clientes, parceiros, para estar falando um pouco Show sobre de bola. experiência e trazendo conteúdo aí, conhecimento aí para a turma que segue a gente. Então, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ativa aí o alerta, né, para receber as notificações, certo? Para você que está acessando aí um corte também, ou está acessando a gente via Instagram, segue o nosso perfil, @FalconTech, tá? Segue a gente também, Falcon Tecnologias e Dados aí também no LinkedIn. A gente está com muita coisa boa, muito conteúdo. Vamos estar iniciando agora, né? Já iniciamos, né? Já O iniciamos. Falconcast é um, vamos dizer assim, um marco nessa nova jornada onde a gente está colocando, né, a cara no mercado para as pessoas conhecerem, o público conhecer, né, quem já trabalha com a gente conhecer um pouco mais, quem não trabalha ainda e está avaliando uma proposta comercial nossa, conhecer um pouco do nosso, vamos dizer assim, do nosso bastidor, da nossa cozinha, né? E tá aqui, Zepa, ele falou aí que eu e Daniel somos mentores dele, e ele e Pedro, que a gente vai estar falando aí no próximo episódio, são os nossos sócios, nossas crias, nossos orgulhos, cara. É o que eu falo. A gente não é empresário, né? Eu e Não. Daniel, a gente é alinhado, a gente não é empresário à toa, a gente é empresário por propósito. E É o o mais grande propósito é a importante. gente estar mudando a vida das pessoas que confiam na gente, né? Tanto dos nossos colaboradores. E você e Pedro são dois colaboradores que viraram sócio, né, ao longo da Sim. jornada, então foi uma conquista de vocês, né? E a gente está aqui para realmente perpetuar e deixar um legado. E a gente não vai conseguir fazer isso sem pessoas que amam o que fazem, cara. Então, assim, eu acho que você e Pedro são dois caras que eu olho para vocês todos os dias, ou qualquer coisa que a gente faz, e a gente olha um para o outro e a gente fala, velho, já deu certo. É o que eu falo com o Daniel sempre. Toda vez que a gente passa por um momento assim mais desafiador, eu falo, cara, já deu certo, cara. Olha o time que a gente formou.
Olha essa turma aí que ama a gente, que curte demais trabalhar com a gente. Olha o feedback dos clientes que a gente tem. Exato. Então, esse é nosso orgulho maior, é a gente deixar esse legado aí. E estamos aqui para isso, meu amigo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu, turma.